Pronto, pessoal, então vamos lá. Nossa aula vai ser, vamos iniciar o segundo ano com soluções, tá? Vamos ver o que são soluções, qual a definição de solução, quais os tipos de solução e entender que no nosso dia a dia nós temos soluções em casa, não são soluções de problema, são soluções quimicamente falando. Por exemplo, quando você está bebendo refrigerante, você está tomando uma solução. Porque o refrigerante é uma solução. A água, professor, é uma solução? Sim. A água da torneira, a água mineral é uma solução. Por quê? Porque é água com sais minerais. Então, geralmente, numa solução, você tem uma substância dissolvida na outra. Pode ser um sólido com líquido, dois sólidos, dois líquidos, um gás com líquido, dois gases. Soluções vão ser misturas, em que a menor quantidade, aquela mistura, aquela substância na mistura que está em menor quantidade é chamada de soluto, a que está em maior quantidade é chamada de solvente, é quem vai dissolver, tá? E assim a gente vai tendo algumas definições, tá bom? Então vamos lá iniciar. Então, primeiro a gente vai começar lá tendo uma noção do primeiro ano, né? Primeiro, lembra o que são matéria? Matéria, vocês viram ano passado. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria, tá bom? Então diz o seguinte: a matéria pode ser classificada, de acordo com mistura, né? Ela pode ser classificada em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Como assim, professor? Qual a diferença? Sistema é a união de duas ou mais substâncias. É uma substância só ou a união de duas ou mais. Como é que você vai diferenciar? Substância só tem uma fase, substância homogênea só tem uma. Sistema, desculpa. Sistema homogêneo só tem uma fase, sistema heterogêneo tem duas ou mais fases. Aí você pode perguntar, professor, e o que são fases? Fase é justamente aquilo em que nós diferenciamos. Por exemplo, se eu tenho água e óleo, quantas fases eu tenho? Água no Duas. Duas, exatamente, Daniel. São duas fases. Certo? Embaixo vai estar a água e em cima vai estar o óleo. Por que que o óleo está em cima? Porque ele tem menor densidade. Quem tem menor densidade fica em cima, quem tem maior densidade fica embaixo. Mas a mistura são de duas fases, é bifásica. Então, quando você tem sistemas heterogêneos, significa que é pelo número de fases. Tem duas ou mais fases. E sistema homogêneo, ele só tem uma fase só, certo? Agora, o que é que acontece? O sistema homogêneo, tá? O sistema homogêneo, ele é dividido em substâncias puras e mistura de uma fase. Mistura homogênea, no caso. Como assim, professor? Substância pura. Por exemplo, água pura, certo? Ácido sulfúrico puro, quer dizer, sem nenhuma outra substância dentro. Soda cáustica pura, óleo puro. Então aí é substância pura. É um sistema homogêneo, porque só tem uma fase. E misturas de uma fase só, ou seja, mistura homogênea. Professor, sistema homogêneo e mistura homogênea é a mesma coisa? Não. O sistema homogêneo, ele engloba, né? Ele faz parte a substância pura e a mistura de uma fase, a mistura homogênea, certo? E a mistura homogênea é a união de duas ou mais substâncias que só tem uma fase só. Por exemplo, o refrigerante. O refrigerante é uma mistura homogênea, tá? O sistema heterogêneo ele tem duas ou mais fases. E ele é dividido em substância, em mudança de estado físico, quer dizer, mais de um estado físico, e mistura de duas ou mais fases. Ou seja, uma mistura heterogênea, água e óleo, por exemplo. Aí vamos lá, ver se vocês entenderam. Água pura, água pura, certo? Peguei água pura, não tem sais, água pura. Ele é uma substância pura, uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, uma substância de mudança de estado. Ele é o quê? Água pura.
como o próprio nome já disse, eu disse que é água pura, é uma substância pura. E água com gelo, pessoal, é o quê? Mistura de uma fase. A água, ela pura, é só água, certo? E o gelo é formado de quê? O gelo é formado de quê? De água, no estado sólido. Então, eu estou misturando água com água. Aí eu posso dizer que água com gelo é uma mistura, sim ou não? Eu posso dizer que água com gelo é uma mistura? Sei lá. Não é, Marcelino. Porque água e gelo são formados da mesma substância. Para ser misturas, tem que ser substâncias diferentes. Então, água mais gelo é o quê? Ó? É isso aqui, ó. Água mais gelo é uma substância em mudança de estado físico. É água e gelo, que é água no estado sólido, tá? Então, vocês têm que ter cuidado em relação a essas definições, tá certo? Vamos continuar. Dispersões. Para a gente estudar soluções, a gente tem que entrar primeiro em dispersão. O que é dispersão? É um sistema de um material onde tem o disperso e o dispersante, ou dispergente. Na verdade, é a gente ter, por exemplo, água e sal. A água que está em maior quantidade vai ser o dispersante, né? E o sal que está em menor quantidade é o disperso. Eu vou pegar o disperso e misturar no dispersante. Alguma dúvida nisso que eu falei? Eu vou dissolver um no outro. Se bem que dissolver e diluir são coisas diferentes. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, eu vou pegar o disperso e homogeneizar, né? Misturar no dispersante. Ou seja, vou pegar a água, que é o dispersante, colocar açúcar dentro e misturar, fazer uma garapa. Então, eu estou fazendo uma dispersão, certo? As dispersões, elas são divididas em três tipos. Solução, que é o que a gente vai estudar. Dispersão coloidal ou os colóides. No dia a dia você convive com coisa que você nunca sabia que tinha essa definição. Dispersão coloidal, que é chamada de colóide, e suspensão. Então, a dispersão é dividida nesses três tipos, tá? Como é que a gente vai diferenciar? Solução, ela é a partícula, o tamanho da partícula, né? É muito pequeno, é menos de 1 nanômetro. A dispersão coloidal você já consegue diferenciar, né? As substâncias, você já consegue ver presença de substâncias. É dispersão coloidal, tá entre 1 e 100 nanômetros. E a suspensão é justamente o que é acima de 100 nanômetros. Você consegue ver. O refrigerante é o quê? É uma solução. Você não consegue diferenciar o refrigerante, certo? Aí vamos pegar outro. O pudim. O pudim ele é sólido? Não, ele não é rígido. Ele é líquido? Não. Ele está entre os dois. Então ele é o quê? É um colóide. Está entre o sólido e o líquido, ou o líquido e o gasoso, tá? Um colóide. Você consegue diferenciar. Você vê que ali tem um aspecto gelatinoso, digamos assim, tá? Nem é sólido, nem é líquido. E o outro é a suspensão. A suspensão é tipo, quando a gente faz o suco de acerola. Mesmo coando, quando a gente pega o copo de suco e levanta assim na luz e olha, você vê que tem pequenas partículas que estão sobrenadando. Você consegue diferenciar as partículas. Você consegue identificar que tem pequenas partículas nadando, digamos assim, no líquido. Isso é uma suspensão. Alguma dúvida até aí? Não? Então vamos continuando. Então,
dispersão, nós temos aí soluções, colóides e suspensões, foi o que eu falei, certo? E os colóides, eles são divididos em aerosóis, né? Aerosol, aerosóis, emulsão, espuma, professor, sim, espuma, sol, mas não é aquele sol que nos ilumina, não, viu? É um tipo de material chamado sol, e gel. Aí você fala, professor, gel de cabelo, sim, também. Vamos conhecer cada um tipo de colóides, dos colóides. Espuma, vamos ver tipos de espuma, uma classificação do colóide, né? Pedra pome, Maria mole, isopor, carvão e essa espuma de lava-prato, certo? Que é espuma de poliurete, poliuretano. Eita, quase não saía, tá? Que é espuma de lava-prato. Então, tudo isso aí é espuma. Aí você vai dizer, oxe, professor, pedra, pomes, carvão é rígido. Como é a espuma? É o aspecto. O aspecto dele é como se ele tivesse poros, é como se ele tivesse espaço, certo? Existe, na verdade, espaço, né, entre as partículas. Então é chamado de espuma, tá? Aerosol. Aerosol é justamente aquilo que você já pode ter até uma ideia do que seja, né? Digamos assim, é o líquido disperso no ar, o sólido disperso no ar. Então você tem, por exemplo, aerosóis, nuvens, que é vapor com líquido, poeira, que é partículas sólidas ao vento, spray, que é o líquido com gás que tem dentro da latinha, e fumaça, que são justamente gases que estão sendo liberados. Esses quatro exemplos aí são aerosóis. Sol. Então, qual é a classificação de sol? Quais os exemplos? O rubi, a pérola, a porcelana e a safira. São exemplos de colóides chamados de sol. A estrutura física, a estrutura dele, certo? É cristalina, dá essa característica, é chamado sol, tá certo? Gel, tem aspecto gelatinoso, é o gel de cabelo, é o álcool em gel, é a gelatina, é o creme dental. É classificado como gel. E a emulsão, né? A emulsão, sorvete, manteiga, tá? Queijo, mousse, tudo isso é emulsão, certo? Alguma pergunta, pessoal, até agora? Não. Fala mais alto, Elânia. Não. Deu, tá certo. Vamos embora. Vocês são muito comunicativos, né? Fala, pessoal, que é isso? Professor, não, tá tudo Defini... ok. Tá tudo ok, né, Elânia? Beleza, então. Se tá tudo ok, vamos embora. Definição de solução. Então, o que é uma solução? É toda mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Aí você pode dizer, professor, toda mistura homogênea é uma solução? Não. Toda solução é uma mistura homogênea, mas nem toda mistura homogênea é uma solução. Vai depender de quê? Do tamanho da partícula. Aí, professor, eu vou ter que saber o tamanho de partícula para definir se é uma solução. Se não é solução, não. Quando surgir uma questão para você identificar se é ou não a solução, ele vai dar características para você diferenciar, para você identificar se é ou não é. Você não tem que adivinhar, você não tem que decorar a definição. Só tem que dizer o seguinte, que toda solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Isso é a definição básica do que é uma solução. As partículas são moléculas ou íons. Por quê? Porque são partículas muito pequenas que estão sendo diluídas. Muito pequenas, tá? Tem molécula menor que um nanômetro. Quer dizer, a molécula é pequena, como eu já disse, né? Não são moléculas grandes, vistas a olho nu. São moléculas pequenas, tá? E existe sólidos, soluções do tipo sólido, líquido e gasoso. Não só existem soluções do tipo líquido, não. É sólido, líquido e gasoso. E não ocorre reação química. A solução não tem reação química. A solução.
Agora, a solução pode causar uma reação química? Claro que pode. Por exemplo, refrigerante. Vamos colocar refrigerante de novo. Refrigerante é uma solução? Sim. Ela ocorre reação química no refrigerante? Não, não ocorre. Mas quando bebemos, acontece uma reação química? Acontece, sim. Com certeza acontece. Por exemplo, primeira reação química que vai acontecer. Na solução tem gás diluído, tem sais que libera gás carbônico, o CO2. Então, quando a gente toma, né, uma reação química que vai acontecer é justamente produção de gases. A gente vai rotar. É uma produção de gases. Se tem produção de gases, então é uma reação química. Outro, é, causa em excesso, se for Coca-Cola principalmente, Pepsi, né? Causa problemas estomacais, já que é muito ácida, digamos assim. Então, causa problemas estomacais. Outra reação química tem uma grande quantidade de açúcar. Então, pode agravar diabetes, pode agravar hipertensão, obesidade, certo? Então, tem reações químicas, pode provocar reações químicas. Mas a solução em si não é uma reação química, não tem ela em si, tá? A solução é dividida em duas partes, soluto e solvente. Soluto é a substância em menor quantidade, que a gente viu um slide atrás, que é chamado de espesso, tá? E solvente é a substância que está em maior quantidade. Tipo, se eu tenho uma garapa, água e açúcar, quem é que está em menor quantidade? Açúcar. Vai ser o soluto. Quem é que está em maior quantidade? Água. Então vai ser o solvente. Sempre o que está em menor quantidade é o soluto e o que está em maior quantidade é o solvente. Tá? Geralmente, nas questões, quando você encontra, geralmente eles costumam colocar exemplos de solução, de solução do tipo soluto é o sólido e solvente é o líquido. Mas isso é obrigatoriamente assim? Não. Tá? Não. Água e álcool. Por exemplo, o álcool que você compra na farmácia não é o álcool puro, né? É o álcool hidratado, é o álcool com água. Então, quem é o soluto? É a água que está em menor quantidade. Quem é o solvente? É o álcool que está em maior quantidade. Tá? Numa solução, por exemplo, você tem aí um sal, né, com água. Quando você observa o sal azul, né, ele tem aí, se eu não me engano, deve ser sulfato de cobre. Então, ele tem aí o sal azul, que quando mistura na água, vai formar essa solução azul. Então, o soluto é o sal, o solvente é a água, certo? Tipos de soluções. Então, nós temos soluções sólidas, misturas cujas substâncias é sólidas. Bronze é uma mistura, né, uma solução. Ouro 18 quilates é uma solução, não é ouro puro. Ouro puro é ouro 24 quilates, só tem ouro, tá? Amálgama, que é esse preenchimento prata que tem no dente aí que você observa, né? Tem mercúrio nessa mistura. Por isso que muitos dentistas, a maioria dos dentistas, né, do Brasil e do mundo aí não usa mais o amálgama, porque o mercúrio ele acumula no corpo, ele pode causar com o tempo câncer, causar com o tempo problema psicológico, dentre outras coisas. Aço, o aço não é um elemento químico, é uma mistura de ferro com carbono, tá? Soluções líquidas: refrigerante, soro fisiológico, vinagre, café. Isso são soluções do tipo líquidas. Soluções gasosas: fumaça, o ar que nós respiramos, é uma mistura de gases, né? E o gás de cozinha, que tá tão caro, né? Mais de R$ 90. Gás propano e gás butano, tá certo? Então, pela hora, nós vamos encerrar nossa aula aqui, tá? E por mim a gente terminava lá para meia-noite, não tem um problema.